Sejam bem-vindos ao Fala Mais, o podcast do Grupo Fala. Nosso objetivo aqui é ter uma conversa dinâmica e super descontraída sobre o universo de comunicação, criação de reputação de marcas. E aí, pessoal, uma coisa importante para eu compartilhar com vocês, só para contextualizar. Nós, muita gente conhece a gente aqui como PDH, mas a gente passou por um rebranding de marca, de grupo de Fala Hub. A gente passou a ser Grupo Fala e, com isso, o nosso canal também mudou de nome e, inclusive, de formato, né? Estamos no meio de um vídeo aqui. Hoje, estamos aqui com a Isa Dezon, da Dezon, que é uma consultoria, vou até ler aqui, Isa. Consultoria estratégica, criativa e colaborativa que analisa tendências de comportamento com foco em projeção de futuro. É isso? É isso. O que vocês fazem na Dezon, Isa? Acho que só para contextualizar aqui para o pessoal. A gente é uma agência de previsão de tendências. Então, o que a gente faz é tentar antecipar comportamentos. A gente tem uma régua aí que depende do mercado, depende do ângulo. A gente vai olhar de 2 a 10 anos para frente. E depois a gente ajuda as empresas desde um desenvolvimento estratégico, um desenvolvimento de produto, até justamente a alimentar a comunicação e estratégias que daí sejam mais ligadas ao consumidor final. Tá. E até uma coisa curiosa, eu vi ontem um post seu sobre uma marca que depois de alguns bons anos, 10 anos, de testes, eles estavam lançando ontem um produto novo. Nesse mundo imediatista, assim, quando a gente fala de 2, 5, 10 anos, como funciona isso na prática, assim? Muitas vezes as pessoas falam assim, essa tendência aconteceu, e aí pronto, agora já fiz essa função de falar desse assunto, vou atrás de um novo assunto. Quando, na verdade, esses nossos grandes movimentos, mudanças de paradigma, evoluções de comportamento, elas vão acontecendo com o tempo. Então, o que a gente faz? Todo ano a gente tem estudo novo, todo ano a gente tem perspectiva nova sobre tendência? Temos, mas, na verdade, é uma atualização de um pensamento que vem se desenvolvendo. E o nosso trabalho também é acompanhar o cliente, você topou essa pauta, você quer falar desse assunto, né? Como que ele está acompanhando você ao longo do tempo e como que isso reflete no seu produto, no seu ponto de venda, na sua comunicação, na sua estratégia, na sua equipe. A gente fala também com RH, a gente fala com várias partes de empresas pelo mundo. Então, é a gente entender que mesmo nesse mundo imediatista, as nossas vontades, os nossos desejos são guiados por o que a gente chama do inconsciente coletivo, dessa sintonia que acontece entre grupos de pessoas no mundo espalhadas, que estão em espaços muito diferentes e você vê que estão pensando a mesma coisa. Então, o importante é a gente começar a entender que é ali que a gente constrói o imediato, né? Olhando para frente que a gente constrói o hoje. E quando a gente está construindo hoje, pensando em hoje, a gente tende a derrapar um pouco mais. Totalmente. Até sair um pouquinho aqui do nosso roteiro, mas aproveitando, inclusive, quando a gente fala ainda sobre tendência, olhar para o futuro, como que é a geração Z em relação a esse assunto? Porque tende a ser, uma geração que tende a ter uma visão diferente do mundo, né? Então, quando você fala que você entra no RH, entende time, as movimentações dentro de uma companhia, tem também um olhar direcionado para essa geração nova? Então, a gente tenta segmentar por geração, mas sempre focando em comportamento e não na idade. Tá bom. Então, por exemplo, eu tenho uma grande amiga, colaboradora da Dezon, que deve estar com os seus 55 anos, e ela diz que ela é millennial. Que o pensamento dela é millennial, o comportamento dela é millennial, a forma que ela interage com o mundo é millennial. Eu acho que tem millennial que é geração Z também, né? E provavelmente de outras gerações. Então, o que a gente tenta falar essa geração tem um comportamento que não se restringe a esta geração. Ela também impacta outras pessoas de outros grupos de idade. Só para a gente não se reduzir a uma discussão de idade que está ficando muito fora de moda. Né? Quando as pessoas se prendem muito a isso, né? É quase que uma chancela. Então, eu posso fazer isso, eu posso falar aquilo, eu posso me comportar dessa maneira. E isso também deixa muita gente se sentindo de fora que, na verdade, se reconhece em comportamentos de gerações mais jovens. Ou mais velhos também acontece, tá? Mas, por exemplo, o que eu acho que é interessante da geração Z e o que ela está trazendo pra gente é um pragmatismo novo. Né? O milênio é um ser do mundo das ideias eternas que tem mais dificuldade
em ações pragmáticas, em fazer, né? Todo o boom de startup que a gente viveu, ele vem muito mais do mundo da ideia do que do mundo do fazer. Quando a gente olha a geração Z, elas são muito mais mão na massa. Sobre todos não, mas sobre diversos assuntos. O que não significa que para a gente achar soluções para esse pragmatismo, esse desejo mais concreto, que seja no trabalho, seja com o meio ambiente, seja na forma que a gente lida com as nossas relações afetivas, a gente precisa estar de olho na frente, porque se a gente está falando de indústria, se a gente está falando de questões climáticas, uma questão de indústria. A indústria não vai mudar em 5 minutos, nenhuma indústria, né? Então, como que essa projeção continua importante para que a gente possa colocar em prática essas mudanças de comportamento que a gente está vendo das gerações. Perfeito. E aí, Isa, vocês, lá na Deson, vocês criaram um projeto, né, que chama Morte dos Mitos, que surgiu a partir de uma reflexão de padrões comportamentais da sociedade, né, onde a gente tem algumas e segue esses padrões. E um dos temas que vocês abordam é a questão do metaverso, que, de novo, é um termo que surgiu anos e anos atrás, que a gente viu um boom acontecendo, principalmente nos últimos 2, né? E aí, só para contextualizar também, acho que é importante para o pessoal que ainda não está tão familiarizado com o termo, que só o metaverso, então, ele é um termo que indica um tipo de mundo virtual que tenta replicar ou simular a realidade através, né, dos dispositivos digitais, só para todo mundo ficar na mesma página. E aí, quando a gente fala do metaverso, a gente está olhando para o futuro, o que está por vir, e esquece muito, né, do que a gente já tem hoje em dia. Né? Então, foi por isso que vocês quiseram trazer também, né, acho que explicar o que é a Morte dos Mitos, que é um projeto super interessante, né? Até virou, inclusive o seu site, ele virou um nosso, quase biografia pra gente, né? Tá ali aberto sempre, mas falar um pouquinho do porquê que vocês começaram a abordar o que é o projeto e por que vocês abordam a questão do metaverso nele também. Acho que explicar pra gente um pouquinho pra gente começar. Bom, a Morte dos Mitos veio de um desejo de falar sobre mudanças de paradigma, né? Grandes mudanças comportamentais, no qual a gente pudesse contar a história de uma forma que a gente não tem o hábito. A gente aqui é o povo das tendências, não só a equipe Deson. Então, que a gente pudesse mostrar que quando a gente... agora já falei da economia prateada, agora eu já falei do empoderamento feminino. Tudo muito encaixa, né? E aí, como se já tivesse acontecido, porque você como empresa, ou você como porta-voz, ou você, enfim, como veículo, já falou daquele assunto. São assuntos muito complexos, são assuntos que mudam as próprias placas tectônicas dos nossos comportamentos. Então, a Morte dos Mitos veio desse lugar de, sim, a gente está nesse processo de matar esses mitos, mas é um processo. E então, quando você entra em cada capítulo, então tá tudo no site da Deson, deson.com.br, você tem uma parte que é o capítulo 1 de cada mito, que é um olhar mais histórico, a gente tem o capítulo 2 de cada mito, que é muito sobre o que está acontecendo agora, e o capítulo 3, que vai falar sobre como que isso se projeta daqui para frente. Quando a gente falou de metaverso, na verdade, a gente queria falar sobre essa besteira, vamos chamar assim, de gerações, vamos chamar a turma aí, que nasceu até os anos 90. Então, a gente pode falar uma parte da geração Z sai ilesa, a geração alfa sai ilesa, mas o resto de nós, a gente tem o hábito de falar o mundo real. O mundo digital e o mundo real. E o mundo virtual. E a gente não sabe a diferença entre virtual e digital. E eu não sei se a gente sabe a diferença do mundo real mesmo. Então, a provocação de falar sobre isso era em que mundo que a gente vive, né? Esse é o nome, inclusive, do capítulo que fala do metaverso, que é esse, a gente tá com essa sensação de estar com um pé lá, um pé aqui, a gente tá com um pé no físico, um pé no digital. Eu amo que agora eu posso falar digital e as pessoas não acham que eu sou louca, que eu tenho que explicar o que é, porque muita gente já sabe. Para quem não sabe, físico com digital, encontro dos dois, né? Então, durante 10 anos eu falava disso com a necessidade de explicar muito bem o que era para a pessoa falar... que o povo da tendência adora uma palavrinha inventada. Então, veio um pouco pra gente olhar de forma mais crítica se a gente ainda deve, ou não, continuar falando daqui pra frente que existe um mundo real e um mundo que não seria real.
que é aquele virtual e digital. Sua opinião? Olha, o meu banco está no mundo digital. As minhas relações de amizades estão ali, porque entre o WhatsApp e o Instagram eu falo com todos os meus amigos e a minha família. A gente tem muitas pessoas que a vida afetiva está no aplicativo ou no próprio Instagram. Exatamente. Também. A gente tem o seguro de saúde, a minha carteirinha não tem mais carteirinha. Aí a gente tem agora a carteira, né, a CNH. A carteira de vacinação. Eu não sei o que falta entrar no mundo digital para a gente chamar ele de real. Meio por aí. Nossa, exatamente. As pessoas, elas esquecem um pouco, né? Acho que também elas já estão. Esquecem que já estão e que elas não precisam esperar qual que é o próximo passo, né? E para ser realmente virtual, o que está faltando? Falta eu entrar no holograma? E aí sim que eu vou viver no mundo virtual, né? Então, acho que é curioso. Eu costumo dizer que, assim, tudo que esse movimento que a gente vive indica é um pouco a revanche dos nerds. Então, todo mundo tá preocupado que os meninos depois a gente vai falar desse assunto só meninos, mas enfim, que os jovens, né, já no final dos anos 80 início dos anos 90, iam fritar todos os seus neurônios porque eles eram viciados em jogar videogame. Qualquer que fosse o videogame, não vou entrar porque nem é a minha praia. E aí tá todo mundo programando o mundo, tá todo mundo resolvendo os problemas, são eles que estão abrindo startups, são eles que estão trazendo as inovações, são eles que estão trazendo coisas que eram desenvolvidas até a nível militar, se a gente for pensar em drone e tal e coisa, para a vida de crianças, adolescentes, jovens, festa de casamento, festival de música. Então, eu brinco que é um pouco esse momento de tudo aquilo que parecia um monte de gente louca, fechada no escuro, na verdade, já era o início de uma nova camada da nossa realidade, né? Acho que é por aí. Perfeito, perfeito. E aí, Isa, também um ponto super curioso e que faz muito sentido que vocês colocam é a questão da economia, né? Então, como que esse novo mundo movimenta bilhões, trilhões de dólares, como as marcas, né, elas acabam aproveitando e certo para elas, né, vamos dizer assim, e o impacto que isso, né, faz com que as pessoas se relacionam realmente, né, nesse novo universo, assim. Vocês trazem, inclusive, tenho aqui um dado que é de uma consultoria, que é da Morgan Stanley, né? Que eles falam que esse mercado, eles têm uma oportunidade de negócios de 8,3 trilhões de dólares. Então, não tem como uma empresa não olhar para isso. Afinal, a gente vive num mundo, né, capitalista aqui e que está olhando para essas previsões, assim. Como que você enxerga, né, essa tendência e o impacto, né, que ela tem nessa nossa movimentação enquanto assim, sociedade? Então, acho que tem 2 pontos que são importantes. Primeiro, dizer que eu não entendo de economia, então eu vou dar um pitaco. Depois eu quero ouvir quem entende de economia falar com a gente nos comentários para a gente continuar essa conversa. E que o nosso foco é comportamento. Mas olhando pelas marcas, né? Claro, empresas, claro. Então, né? A parte de comportamento. Exato. Eu acho que o que você falou sobre economia, não dá para ignorar uma oportunidade de 8 trilhões de dinheiros. Também acho, e aí é o meu lado pitaco, que eu quis dizer de economia, é assim, que quando existe interesse, que encontra-se um novo oásis, né, onde a gente poderia colonizar um outro espaço e, portanto, extrair todas essas oportunidades de negócio, que vai ter muita gente em cima para reforçar que essa aposta vale a pena. Então, eu acho que assim, aqui poderíamos fazer muito dinheiro e eu, como marca, como banco, como startup, vou botar muita energia ali para que eu possa chamar os outros que vão investir comigo nesse espaço. Esse é o meu pitaco nesse sentido que eu quis dizer. Não conseguiria fazer uma análise mais precisa do que isso, mas eu acho que faz sentido. Quanto às marcas, etc., o que eu acho que é um espaço ainda
que a gente não entendeu exatamente. Primeiro que a gente separa ele da nossa vida e a gente fala lá no metaverso. Aqui já é metaverso, então no metaverso vendo a gente aqui. No digital tem quem tá no metaverso ouvindo a gente, tem quem... Aí tem várias maneiras de você viver essa experiência. Então já mostra que a gente já não pode falar de um metaverso, né? Um metaverso seria, infelizmente, a gente terminar como a gente está hoje, com quase um monopólio de plataformas. A gente tem 4 marcas que monopolizam toda a nossa interação online, o que é muito bom para aquelas 4 marcas, mas é muito complexo para todo um outro sistema de negócios e oportunidades. Então, acho que um primeiro disclaimer é cuidado para não colonizar uma pessoa só o metaverso. Você falou uma coisa interessante quando você apresentou o metaverso, sobre ele ser um mundo que tenta replicar o hoje aqui. Eu não quero ir ver árvore no metaverso. Aquele metaverso do senhor Zuckerberg não me interessa. Eu quero metaverso, eu quero voar, eu quero botar um vestido que eu não vou conseguir comprar, ou que eu não vou conseguir sentar, ou que eu não vou, enfim. Eu não faço questão de que ele seja uma réplica, eu não sei o que todo mundo acha, mas assim, pra mim ele fica interessante quando ele ainda bebe dessa fonte que é o game. Total, a gente sai de fato do que a gente está acostumado aqui, né? Eu uso o que eu não consigo comprar aqui. Encontra novas formas de interagir, novas formas da gente trocar, poxa, eu e você, se eu estivesse em outro país, você estivesse em outro país, o metaverso seria, mal comparando, que nem a Oprah fez. A Oprah, durante a pandemia, usou uma tecnologia que o Obama estava em casa, o Elliot Page estava em casa, ela estava no estúdio dela, na casa dela, que não sei se é dentro do estúdio, enfim. E, graças a uma tecnologia de chroma key, pareciam que eles estavam na mesma sala. É sobre isso, entendeu? Porque daí você pode estar fazendo uma reunião em Xangai e eu posso estar fazendo uma reunião no Havaí, e a gente pode estar fazendo aquilo junto sem perder esse contato que é legal da gente estar aqui perto uma da outra. Tô dando um exemplo micro para a gente olhar o macro, né? Então, interação com marca, interação com compra, com ponto de venda, com produto, etc, etc. O que eu acho que, na verdade, é o interessante desse ambiente para a marca é o que ainda vai nascer. Então, a gente está num estado bem inicial de a influenciadora digital, né, que é virtual, na verdade, tem muito sucesso. A gente vê as maiores do mundo sendo do Brasil, dentre Leo Michela, a Magalu, a Sabrina Sato, Companhia Bela fazendo ali, ou um avatar novo de uma pessoa que não existe, a Renata da Renner, enfim, tem um monte. Porque, no fim, o Brasil gosta de personificar a marca, mesmo que aquela pessoa não seja, de fato, uma pessoa, ela seja uma figura humana. E também acho que só vai funcionar quando todo mundo investir junto. Que é o que funciona do nosso ambiente digital. É por isso que o Uber funciona, é por isso que o Airbnb funciona, é por isso que o Instagram funciona, é por isso que o shopping tradicional funciona, é por isso que a rua de comércio tradicional funciona, porque tá todo mundo lá. Você ficar sozinho, fechado numa sala do metaverso, não vai ser a solução ainda. Então, assim, vai ter que ser um esforço de grupo, inclusive entre concorrentes. E até posso estar falando uma besteirona aqui, para ouvir sua opinião, assim. No ano passado, assim, principalmente, a gente viu esse movimento de marcas, né? Compra um lote, eu consigo ter um tênis de uma collab da Nike, foi com a Tiffany, né? E aí vendendo por milhões, né? De dinheirinhos ali. Os NFT tudo. NFTs, né? E aí é algo que realmente, assim, uma parcela mínima, né? Da população que consegue ter esse acesso, que consegue participar dessa transformação, né? E você acha que é por isso que esse assunto aqui parecia que ia ser a mudança do mundo deu uma esfriada? Porque eu acho muito duas distante, coisas. assim, de 99% da população. É que eu acho que tem duas coisas. Eu acho que uma coisa é quando você compra o seu tênis da Adidas, normalmente você quer mostrar para alguém. Esse é o comportamento humano. Eu, vou comprar minha bolsa para ir a algum lugar. Alguém vai ver essa bolsa. Senão a gente ficava passeando dentro de casa, de bolsa, que nem fazem as crianças. Eu colocava na sacola de supermercado para sair. Não é mesmo? E isso vale para qualquer acessório, qualquer adorno, qualquer coisa que, pode ser o seu smartwatch, não precisa ser uma bolsa de marca. Tudo tem este reflexo. Nós somos seres sociais e a nossa vida está nisso, né? Então, se você comprar o super tênis e não tiver ninguém para mostrar, será que você tem o super tênis? Aí a gente entra numa seara
do recorte que a gente brinca de chamar de a gargalhada na pesquisa de mercado, né, que é o AA+, que fala, desculpa, faz sentido isso que eu tô falando? Que é quem... É isso, eu tenho aqui um quadro que vale milhões, ninguém vai ver, porque é pra mim e tá tudo bem. Mas isso é uma parcela muito pequena da sociedade, que tem realmente esta vaidade interna. De um modo geral, a gente quer dividir. Então, você ter uma série de coisas que você não tem com quem dividir, porque não tem muita gente lá, porque seus pares não estão lá, porque não tem ainda uma interação real ali, é melhor fazer um post no Instagram, que todo mundo vai ver que você comprou collab do não sei o que lá. Né? Então, voltamos a essa discussão de se tem gente lá. Que eu acho que é uma coisa importante. Segundo, que eu acho que essa hiperimersão que a gente esperava do metaverso é a minha sensação, apesar da gente saber que existem gamers que são boomers, ou seja, 50, 60 a mais, apesar da gente saber que tem muita mulher, fiquei impressionada, mulher gamer, millennial, a turma 100% imersão, que marca date com os amiguinhos no Fortnite, é geração alfa pra frente. É geração Z jovem pra frente. Então, eu tenho a minha dúvida se alguma coisa disso também não tem a ver com geração e com idade mesmo. Eu brinco que assim, o millennial ele tem um pé em cada canoa. Ele lembra do fax, mas ele manda e-mail e WhatsApp. Ele lembra do beeper, mas, né? Ele lembra do telefone que dobrava e que só ligava para escrever uma mensagem de texto, era uma tortura, porque 3 letras por cada tecla. Então, lembra da internet que disca. Eu posso fazer uma lista aqui de coisas que morreram com a chegada do smartphone, do 3G, 4G, 5G, que não funciona, mas enfim, diz que tá aí. Então, onde eu quero chegar é assim, eu não sei se tem um ajuste geracional natural a acontecer. Tá, sim, faz sentido. Para que essa imersão, como a gente esperava. Agora, minha aposta futuro é que isso vai ficar mais sem costura. A gente não vai necessariamente precisar entrar numa sala dentro de um browser para entrar no metaverso. Não sei se eu tenho a solução ainda para te dizer. O que a gente sabe é que tem muito investimento acontecendo na sensorialidade do digital. Então, perfume, objeto, volume, mexer com a mão em vez de mexer com o mouse ou esse negocinho aí. O óculos melhor do que o que tentaram fazer pela Google e do que a gente tem ainda de Oculus Rift e variados parentes do Oculus Rift, que foi o mais famoso dos óculos de realidade virtual. Minha sensação é que a gente vai ficar mais Minority Report, assim, quando as coisas são mais, você toca em tudo, você vê através. Eu preciso disso. Então, eu acho que é por aí. Agora, que idade que nós estaremos, eu já não sei te dizer exatamente. Perfeito. Mas acho que vai ser bom pra nossa velhice de qualquer jeito. A Alexa vai ajudar a gente muito, que ela vai ficar mais inteligente daqui até lá. Perfeito. É uma casa super moderninha. Perfeito. E em relação às marcas, né, Isa? Vocês trabalham hoje ao lado das maiores marcas, assim, que a gente conhece, né? Como que elas estão se preparando para esse novo mundo / futuro que a gente não sabe nem quando que é? Alguém falou, eu acho que foi quando a gente estava na fala juntas, lá no escritório, em algum momento, que... acho que a Google, sei lá quem estava investindo não sei quanto, era muito dinheiro, vários números de dinheiro e tal. E o que a gente mais vê hoje é o especialista do metaverso, né? Gente... Então, eu acho que se as grandes marcas que estão por trás do funcionamento dessas plataformas tivessem a resposta, a gente ia ter ouvido falar. Exato. Eu acho que a convicção de marcas e mercados é necessário explorar, é necessário entender. Quem não olhar para isso vai perder essa parcela de mercado. Mas a sensação que eu tenho é que a gente está meio no faroeste ainda. Então, quando nós éramos pequenas, todo mundo falava sobre o que ia acontecer com a internet. E o que diziam pra gente nos anos 90 que ia acontecer com a internet é o que a gente está vivendo hoje na internet, desde os anos 2015. Não dá para ir muito mais para trás do que isso. Se a gente for olhar na agilidade que tornou-se o pagamento digital, que tudo foi se integrando dentro desse microcomputador que a gente carrega no bolso. Então, eu acho que
a gente está num espaço exploratório do potencial infinito que é você criar metamundos, mundos virtuais, que podem, sim, se entrelaçar com o mundo físico, vamos chamar assim, tangível, né? E eu acho que cada uma tem que achar o seu espaço. Então, se está acontecendo uma ativação de moda na Decentraland ou na BRI Fashion Week, que é a versão brasileira de semana de moda virtual da Olivia Mercor, que é a pessoa que entende muito mais de metaverso do que eu, recomendo pesquisar, e as marcas estiverem ali, se para você faz sentido aquele universo e aquele target, você precisa estar ali. Seja você uma marca de moda, uma marca de beleza, uma marca de mobiliário, uma marca que vai pensar, né, uma empresa que vai pensar na arquitetura, que vai pensar na iluminação. Nada disso deixa de ser importante. Tanto que a Zaha Hadid, por exemplo, o escritório dela, porque ela não está mais entre nós, está se preocupando em afirmar, através de projetos que eles têm no metaverso, que é o arquiteto que tem que desenhar os espaços no metaverso, não é o programador, com todo respeito aos programadores. Incrível. Então, é como que a gente vai traduzir esses saberes, essas traduções e nossos próprios especialidades para esse universo digital. Então, eu acho que tá certo quem tá fazendo esse olhar, tá certo quem entende que isso é um potencial para o seu público. E assim, acima de tudo, como qualquer coisa que a gente faça na comunicação, conhecer seu público, né? Então, assim, tô apostando num público, quero daqui a 10 anos ser uma marca forte para a geração alfa. Se você não tiver no mundo virtual e digital, esquece. Totalmente. Aí você vai falar, a não ser que você esteja falando com uma parcela da população que não acessa online, que não é pequena, tá, gente? 30% do mundo não está na internet. Exatamente. 30% do Brasil, infelizmente é a mesma proporção, não tem acesso à internet. No Brasil, 70% das pessoas só acessam a internet pelo smartphone. Então, não adianta criar um browser para o laptop. Entendeu? Então, tem uma série de recortes. A realidade, com quem conversa, quem é o público, porque também não adianta ter boa intenção, né, se não tem quem consuma aquilo. Tem regiões no Brasil e regiões em países da África onde a inovação é SMS. Exatamente. É assim que você vai falar com o maior número de pessoas. Então, eu acho que é tudo sobre com quem que você quer falar. Agora, se você quer falar com os super geeks que amam, cara, você vai ter que ter as equivalências digitais. O problema é que fazer mal feito, fazer que não funciona, é melhor não fazer, por enquanto. Entendeu? Concordo. Aí totalmente. é pesquisa e desenvolvimento. Concordo totalmente. Perfeito, Isa. Tem um outro ponto que eu acredito que é muito válido a gente falar e que vocês também colocam no projeto, né, que vocês abordam a questão da realidade viva. E ali vocês falam de informações relacionadas à diversidade no metaverso, né? Então, assim, como que esse assunto já está sendo, né, debatido, né, entre profissionais, empresas, né? Como que vocês enxergam isso também? Porque, assim, temos um problema deste lado. A gente está levando esse mesmo problema para o outro lado. E aí, o que acontece? O problema da diversidade no metaverso é gigantesco. Começa com o fato de que a grande maioria de programadores, de pessoas que têm acesso ao equipamento necessário para tornar-se um programador, são pessoas brancas. Na sua grande maioria são homens. Na sua grande maioria são pessoas cis e heterossexuais. Grandes maiorias, que eu tô falando, né? Não tô generalizando, gente, por favor. Que não deixa de ser um reflexo idêntico de o mundo da tecnologia, exato. Enfim, como um todo, e o mundo de negócios como um todo. Isso, para mim, é um primeiro problema. Então, tem o primeiro problema, que é a inclusão digital. Então, tem projetos muito legais, nos mitos a gente fala de alguns, tem o Favela Radical, que é uma ONG que eu tô no conselho, que eu apoio, que também ensina... Incrível trabalho. Robótica e programação para jovens, além de esportes. Então, tem esse entendimento de que são caminhos de libertação ali, de uma realidade com poucas oportunidades. Não são os únicos, tem projeto também acontecendo a nível de escolas públicas, enfim. Mas, assim, na Estônia e no Japão, a galera tá programando desde os 6 anos de idade, porque é que nem fazer conta. A gente teve que aprender a fazer conta, fazer
Quando a gente era criança, o grande assunto era como que a gente ia aprender a falar inglês. Quando os nossos avós era como é que ia aprender a falar francês, que era a língua diplomática da época. E agora eu acho que a discussão é quem vai aprender a programar, né? Uma vez, vamos dizer que a gente conseguiu equiparar essa história da programação. Então, a gente tem pessoas brancas, a gente tem pessoas negras, a gente tem jovens indígenas, a gente tem jovens de descendência asiática, a gente vai olhar para vários lugares e, a gente conseguiu botar muitas pessoas diferentes ali, naquilo ali. Aí a gente tem um recorte de idade, então todo mundo vai ser jovem lá. Uhum. Também é uma outra questão de como que a gente traz essa... Porque os técnicos de computação que estão mais velhos não têm menos interesse do que os jovens, eles precisam se atualizar, né? Então, como que a gente vai estabelecer isso que hoje é conhecido como lifelong learning, que é esse aprendizado ao longo da vida inteira, para que a gente possa atualizar as gerações, porque quando a gente tiver senhorinha e quiser estar lá trabalhando ainda com o universo digital, a gente esteja atualizado e não só, não, minha avó não entende nada, entendeu? Eu vou ficar horrorizado se alguém falar minha avó não entende nada para mim. E temos uma segunda parte do problema, que é a personificação no digital. Geralmente as pessoas não têm idade, não têm ruga, geralmente elas são magras, geralmente elas são cis. Até o avatar, ele é padrão, né? Então, tem os dois problemas, né? Assim, de um lado é quem está por trás. Então, se a pessoa está por trás, ela segue um padrão, ela vai replicar um padrão e não existir questionamento para isso. A Clinique está fazendo um trabalho não é a única, mas que está fazendo um trabalho muito legal sobre como trazer diversidade para o mercado de beleza nos avatares. Incrível. Então, avatares que podem ter diversas cores, que podem ser com diversas especificidades, desde vitiligo a PCD, enfim, uma série de coisas. Então, cabelos variados, né? A Fenty está fazendo um trabalho legal, a Fenty, marca da Rihanna. Não lembro mais qual é a plataforma que ela está fazendo a direção criativa, trazendo programadores para fazer cabelos negros também, porque, né, agora vamos entrar no mesmo debate que a gente já passou antes. Quando a gente começou a ter uma cota maior de modelos e homens ou mulheres nas passarelas, negros ou negras, a gente começou a ter uma demanda maior por cabeleireiros e maquiadores. Então, estou só explicando que assim, o problema é o mesmo, né? Só que em vez de ser o maquiador, vai ser o programador que vai trabalhar na maquiagem, o programador que vai trabalhar o cabelo, enfim. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a internet ela é um reflexo das nossas próprias... como é que eu vou dizer? Dos nossos próprios problemas cotidianos. Então, a homofobia vai estar lá, a transfobia vai estar lá, o racismo vai estar lá, o capacitismo vai estar lá, o etarismo vai estar lá. A gente tem até casos de violência, entendeu? No metaverso, de busca e apreensão, de jogos onde existe estupro dentro do jogo contra personagens femininos. Então, assim, a discussão de proteção, de preocupação em relação a tudo isso, continua sendo muito importante. E assim, hoje as pessoas já se escondem atrás da internet para fazerem algumas coisas, né? Então, num mundo onde elas podem se esconder um pouco mais, acho que isso facilita esse tipo de problema. E essa questão de lei, né? Da questão das normas. Foi até um tema que foi bem debatido no Web Summit, que aconteceu no Rio de Janeiro, foi que ainda não existe, né, regulamentação, não existe nada muito claro dentro desse novo universo, né, e que dê segurança para as pessoas também transitarem ali da melhor maneira, né, e até a questão de possíveis punições, claro, né, é algo que ainda precisa ser bem debatido, né. Não, eu acho que a parte legal do universo digital é a mais complicada. Exato. Eu estava falando de dilema, outro dia estava fazendo um trabalho sobre automóveis e aí todo mundo começou a falar do carro autônomo. Eu falei, não, eu acho ótimo, contanto que a gente chegue num lugar onde a gente está disposto a assinar um contrato com a inteligência artificial de que quem decide é ela. E ela decide pelo maior número de sobreviventes. Então, se no meu carro eu estou sozinho e no outro carro tem 5 pessoas, ela pode decidir que quem vai sobreviver vai ser o outro carro. Então, tudo isso volta a esse lugar do online virtual, onde a gente cria um mundo que não existe. Que mundo é esse? Quais são as restrições? Tem restrições? Não tem restrições? Quais são os níveis éticos, morais? É muito complexo.
E a gente não pode tratar como se fosse um game, porque depois a gente reclama do game, fala mal do game, tira do filho, arranca da mão do sobrinho. Eu adoro quando tem um adulto que não sai do telefone e fala que o filho não pode ficar no telefone. Aí o criança é que nem cigarro. O criança olha e fala assim, mas como assim? Quando assim que puder, vai agarrar um telefone, abraçar o cigarro, entendeu? É a mesma brincadeira que eu falo, gente, é o vício que a gente passa adiante para as próximas gerações e a gente nem percebe o que a gente tá fazendo. Incrível. E tira da mão daquela, não pode ficar no jogo, não pode, não sei o quê. Você tá lá no seu jogo chamado Instagram, no seu jogo chamado Waze, no seu jogo chamado É o jogo maquiado do adulto ali, né? Totalmente. Incrível, Isa. Muito bom. Acho que as pessoas, elas precisam, né, entender que, cara, a gente tem tanta coisa nas nossas mãos, né? E aí, voltando agora um pouco para a parte de comunicação mesmo, né? E como as marcas estão aproveitando isso, né? Dá um último recadinho, assim, para quando uma... E aí, não só olhando para marcas que tem muita grana, porque tem isso também, né? Eu contrato, de repente, uma consultoria para falar de tendência, porque eu sou uma marca enorme, tenho um caixa um pouco mais fundo, eu consigo começar a me antecipar para algumas coisas, olhar mais para frente, trazer pessoas para estudarem tendências. E a marca que, às vezes, não tem tudo isso, como que elas fazem? O que elas podem fazer? Onde elas podem buscar? Como elas podem começar a estudar um pouco mais também, né, dessas ferramentas para se atualizarem da forma que puderem ali, sabe? Porque as pessoas têm muito isso, né? Tipo, tá dentro da minha realidade? Sim. Não, é que eu acho que é isso. Tem uma discussão muito profunda sobre os saberes técnicos por trás. Por isso que eu acredito que esse desenvolvimento, para que ele seja bacana, não é que ele não vai acontecer, se não for assim, mas para ele ser legal, interessante, profundo, dinâmico, plural, criativo, inspirador, que é tudo que a gente quer da comunicação, Totalmente. Né, gente? A gente vai precisar de ajuda. Então, vai ser um trabalho colaborativo. Então, entender quais são os hubs que estão pensando nisso, quem está formando os jovens programadores que você pode chamar para estar com você. Eu acho que é ir atrás de quem está se preocupando em desenvolver soluções que sejam mais open source, mais disponíveis a todos possíveis. Até hoje, eu não sei como é que está na corrida da inteligência artificial, porque eu não fui ao Web Summit, mas até hoje o Watson da IBM é a plataforma mais interessante para quem está começando com qualquer coisa de digitalização na empresa, porque eles têm pacotes de R$10 a 10 milhões de reais, né? Tô falando qualquer coisa, mas enfim. É acessível, né? Então, uma coisa da gente começar a olhar, a entender quais são os caminhos que fazem sentido pra gente, porque também tem um problema de, mesmo quem tem um caixa fundo, conseguir derramar muito dinheiro ali com a expectativa de um retorno agora. E aí a gente vive essa bolha de metaverso que não deixa de ser equiparável numa outra dimensão a uma bolha de internet, como a gente já viveu, que a gente falou lá no começo da nossa conversa. Então, ir na sua capacidade, mas entender que se você for sozinho para um espaço sozinho, não vai funcionar, você vai ficar falando sozinho. Exatamente. Né? Então, acho que esse é o valor da comunidade, que foi o que a gente aprendeu com a economia colaborativa, que eu acho que é o maior aprendizado do que movimenta, de fato, esses universos online que a gente está dentro hoje. E aí, até trazendo um pouco a questão do chat, né, GPT e essas tecnologias, acho que as pessoas, elas podem começar a testar mesmo, né, e não precisa esperar que, eu preciso contratar um analista focado nisso. Não, até o estagiário consegue começar a utilizar essas ferramentas para testar, para entender um pouco como ajuda, né? Essas ferramentas ajudam na produtividade, né? Como que eu posso trazer essas ferramentas para auxiliar no dia a dia de todas as áreas, né? Não preciso esperar o futuro, porque depois eu vou contratar alguém só para fazer isso. Exato, né? Não. E parar de usar o chat da GPT, empresa inteira, né? E parar de usar essas coisas de forma tão superficial como a gente está fazendo agora, entendeu? As pessoas não sabem fazer as perguntas certas também, né? E eu acho que tem uma coisa da gente conseguir entender o que é otimização. Otimização não é fazer meu dever de casa, é fazer o levantamento de dados para mim. É buscar informações úteis onde eu vou continuar exercitando meu pensamento. Porque depois reclama que a inteligência artificial está tomando seu emprego, mas você próprio parou de pensar sozinho.
Eu falo muito isso pro meu time, inclusive, né? Porque a gente coloca lá o chat, faz um texto em segundos e, meu Deus do céu, e agora? Eu vou ficar sem emprego, né? Acho que a gente tem... primeiro, a gente precisa se reciclar, né? Então, galera, dica pra todo mundo. Precisamos, né? A gente precisa se reciclar. As pessoas, elas precisam. E a gente tem tem que utilizar o nosso senso crítico e analítico para até aprender a fazer as perguntas certas para que a gente tenha a resposta, de fato, do que a gente precisa. Sim. Né? E não enviesando, porque uma das coisas que a gente vê quando a gente falou de diversidade, que todas essas questões éticas, é que a gente vai enviesando. Então, eu lembro que teve muitos anos atrás, 2015, uma inteligência, para fechar um case, né? Uma inteligência artificial da Microsoft que entrou no Twitter, que chamava Tai. E em 30 minutos, 45 minutos, 20 minutos, não vou lembrar, ela foi expulsa do Twitter por racismo. Não acredito. Aí vieram dizer que a Tai era racista. Quem que alimentou a Tai? Então, a Tai, ela é uma inteligência artificial que bebia do Twitter. Né? Então, como que a gente vai entender que ainda é sobre quem alimenta, como alimenta, que informação está ali, que você faz parte dessa brincadeira, você tem responsabilidade também na informação que você está colocando ali dentro. Então, pra gente lá na frente não reclamar, fica dando culpa no algoritmo, você entrega tudo pro algoritmo, você briga com o algoritmo. Então, como que a gente se desprende um pouco... E a gente entrega tudo mesmo, porque a gente não nem vê mais o que a gente assina, o que a gente dá ok. E depois reclama. Exato. Não tem mais privacidade. Falei não sei o quê. Eu falei, mas meu bem, se é de graça, você é o produto. Totalmente. Totalmente. É mais antigo, muito mais antigo que a internet, esse conceito, inclusive. Totalmente. Perfeito. Poxa, dava pra gente ficar aqui, falando o dia inteiro de todos os mitos, inclusive, porque eu acredito que são assuntos, né, que todo mundo precisa começar a olhar e estudar um pouquinho mais. E a Isa, compartilha com o pessoal, né, quais são as suas redes, onde eles podem encontrar um pouco mais de informação sobre você, sobre o trabalho que vocês fazem na DAZN, né, e eu te agradeço, assim, imensamente por topar mais um convite, né, porque, assim, a gente mal se conhece, a gente já tá fazendo, assim, 50 milhões de coisas juntas. Eu adoro. Gente, obrigada a você por convidar as duas tagarelas aqui. Nossa. Realmente poderiam falar para sempre. Não é à toa que a gente está aprontando coisas juntas. O meu @ é IsaDAZN, tudo com Z, tudo junto. Lá você encontra mais informações sobre a DAZN, porque tem muitos underscore no nosso @ da DAZN, eu nunca sei quantos são. Então, você acha no @ IsaDAZN. Você lá me acha também no TikTok com o mesmo handle. Você me acha no LinkedIn com IsaDAZN também. A DAZN também está no LinkedIn. No Substack. E eu também tenho um podcast que fala de beleza e bem-estar que chama Tchau Bela. Então, enfim, conteúdo não falta. E muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada a você. E, pessoal, esse encontro, né? Vocês vão conseguir ter acesso aos nossos novos conteúdos toda terça-feira, 7h30 da manhã, tá? Então é começar o dia sabendo tudo sobre comunicação. Fiquem de olho nas nossas redes também, @Grupo Fala Oficial. Obrigada e até a próxima.